E o problema, você falou de Congresso, né? O Congresso que vai votar, se isso vier, né, a ser proposto. Se essa minuta sair de algum gabinete e for para a Câmara. Você veja, a exposição de motivos está assim, né? É em nome do amor, em nome da paz, em nome não sei o quê, em nome não sei o que lá. É igual o pacote anticrime. Votou-se um pacote anticrime que era anticrime só no nome. Sim. Porque o conteúdo... O conteúdo é o que mais colocou traficante para fora da prisão. Foi proposto pelo Sérgio Moro, né? Exatamente. Aí você lembra essa parte, não, né? Mas daí você chega no... O meu ponto é... tivesse sido selador jurista. O meu ponto é, chega lá no Congresso, ninguém lê, ninguém entende nada. Foi proposto. Por exemplo, em 2015, no governo Dilma, se votou no Congresso e o Congresso aprovou o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que dizia que todas as pessoas com problemas transitórios ou permanentes de ordem psiquiátrica são absolutamente capazes. Por exemplo, uma pessoa em coma profunda é absolutamente capaz. Aí, no mês seguinte, votaram um novo Código de Processo Civil que dizia o contrário do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Ou seja, é o mesmo Congresso, um mês e o outro votaram legislações totalmente contrárias, com dispositivos que não casavam, ninguém sabe resolver isso até hoje. Imagina-se que esse, porque tenha o Código de Processo entrou em vigor depois, ele revogou, mas não fala nada. Então, assim, a gente vive nessa esculhambação. Aí chega lá, tá aqui a PEC para colocar o amor nas Forças Armadas. Aí tem essa entubada no 42. Pavinato, me desculpa fazer aqui um contraponto. Não, mas por favor. Mas eu acho que é o seguinte, o Congresso Nacional... ainda mais reforma nessa magnitude, que é uma emenda à Constituição, tem que ser votada 2 vezes em cada casa, com 3/5. Essas coisas acabam se assentando bem no Congresso Nacional. Porque o Congresso tem forças de direita, de esquerda e tudo mais. Então, em se tratando de modificações na Constituição, acabam sendo bem debatidas. Isso eu já vivenciei na prática lá. Nenhum assunto passa assim desapercebido, mas eu acho que tem que se fazer alguma coisa com o 42, porque você bem colocou aqui que gera essas interpretações. Hoje é execuível, hoje gera interpretação, mas não gera nada. E tem alguns pontos da proposta que me parecem razoáveis, como é o caso de se obrigar mesmo a uma postura apartidária das Forças Armadas. Isso me parece interessante. Todo mundo que ocupa outra coisa público, né? é que na proposta fala de transferência automática do militar que for ocupar um cargo político, um cargo civil, ainda que temporariamente. Porque o que aconteceu com o Pazuello? Ele era general da ativa e exercia o cargo de ministro da Saúde. Então, isso constrangia as Forças Armadas, porque colocou a política para dentro das Forças Armadas. Nada contra um militar querer fazer política. Mas daí a gente cai no mesmo problema do Moro. O cara tem que sair. Exatamente. Eu concordo, isso é bacana. Mas isso do 42 é aquela coisa enfiada no meio. Posso ser cínico? Claro, deve. Tem como não ser nesse país? O negócio está tão esculhambado e está tão confuso, o nosso ordenamento jurídico é tão estranho que a melhor coisa que tem para fazer com o 4.2 é deixar como está. Porque ele nunca vai ser... A minha preocupação, nunca vai ser usado. A tua fala que eu concordo com ela, o rascunho tem bons pontos. A minha preocupação é, a maioria, na minha opinião, a maioria do Congresso Nacional ou é incompetente ou é passivo de receber alguma coisa em troca de votar um projeto de lei. E a gente sabe como funciona o Congresso, que todo mundo que está aqui tem algum trânsito lá, sabe como a coisa funciona lá dentro. Então, se houver interesse do Poder Executivo em aprovar um projeto, ele tem meios para fazer ele aprovar. Ele não tem 3/5. Então, ele não tem 3/5 no Senado, nem tem 3/5 na Câmara. Tomara. Ele não tem. Para projetos muito polêmicos. Será? O Marinho... Não é ele ter 3/5, é ter poder de converter... O PL vai fazer uma oposição. Nós estamos falando o seguinte, nós estamos falando o Bolsonaro pretende retornar ao país. Repito, mas eu quero bater... O União já jogou a calcinha na chão. Eu tenho medo. Eu tenho medo do fisiologismo de parte. Vamos deixar essa questão da lingerie para depois. Eu acho que a questão importante é a seguinte, ele precisa se cercar, que é o que faltou a ele o tempo todo, de uma boa assessoria jurídica. Uma boa, competente, bem articulada, respeitada no Poder Judiciário. Ele e o Bolsonaro, certo? Ele e Bolsonaro. Isso. E se ele tiver uma assessoria jurídica respeitada,
vai dizer a ele o seguinte: presidente, não tem fato para o senhor ser preso. O pacote anticrime que nós estamos comentando aqui exige para a prisão preventiva contemporaneidade. O momento de uma prisão forçada já passou. Não há mais momento que justifique esta prisão. Número 1. Então, os atos dia 8 de janeiro, por exemplo, que, aliás, prestaram o maior desserviço que eu já vi na história recente desse país. Deram motivo para tudo quanto é pretexto para praticarem atos antidemocráticos em nome dos atos antidemocráticos que foram praticados e golpistas. Então, os beóceis merecem ir para a cadeia por ter articulado um ato como esse. Agora, retomando, Bolsonaro pode retornar, a meu ver, com uma assessoria competente ao seu lado, ele não será preso. O documento apócrifo, não assinado, encontrado na casa do ex-ministro da Justiça, ex-secretário da Segurança Pública, delegado federal Anderson Torres, esse documento, por si só, pode ser um indício para especulação. Ele ainda não é prova e nem um indício, processualmente falando, suficiente para decretar a prisão do presidente Bolsonaro. Documento que, sabe-se lá por que estava lá, o Anderson Torres tem que dar suas explicações. Então não há elemento algum. Ato preparatório não pode chegar. Olha, nem pensamento, nem ato preparatório. O Bolsonaro ele vai ter condenações, mas não na esfera penal. Eu concordo com o Capês. Você acha que só na esfera eleitoral? Não. No direito civil também, alguns pontos, né? O direito eleitoral estava falando do abuso de poder político, que é utilizar a máquina estatal para campanha, como foi o caso das motociatas. Está vendo aí pelo cartão corporativo que ele fez uso disso. E daí como é que você vai falar para o prefeito que foi caçado porque pegou o carro oficial e foi assistir um jogo de futebol, que ele não podia fazer isso e o presidente Bolsonaro podia gastar o que gastou fazendo motociatas pela rodovia dos Bandeirantes? Está comprovado que ele fez com dinheiro público? Está com dinheiro público. Está comprovado. Está comprovado no cartão corporativo. Então aí ele se complicou. Mas tem uma figura que é movida pelo Ministério Público, que é a ação civil pública. E agora o Bolsonaro não tem mais o foro de prerrogativa de função. Ou seja, um procurador da República, MPF, de primeiro grau, ele pode processar o Bolsonaro por improbidade administrativa, por ferir os princípios da administração pública, especialmente a moralidade administrativa, no que diz respeito a esse uso do cartão corporativo. Da moralidade não sobra um problema. Tiago, o presidente Lula, sem mandato, preso, quase elegeu o Fernando Haddad. O Bolsonaro, mesmo com seus direitos políticos cassados, e volta a questão da péssima assessoria jurídica em torno dele, que deixou ele fazer, mesmo sem o mandato, ele exerce o papel fundamental. E esse papel, porque a direita, o que é a direita que eu vejo? A direita liberal, favorável ao equilíbrio fiscal, favorável às privatizações, ao corte de gastos públicos, a direita conservadora nos costumes, está carente de ter um líder que fale aquilo que precisa ser dito. E ele precisa ser orientado para não falar bobagem, porque a responsabilidade dele é muito grande. Toda vez que ele fala uma besteira, ele enfraquece a causa da direita. Posso pegar um gancho? Não, vá você e eu vou no teu. Pode pegar um gancho. Eu concordo. Hoje a gente só está o Capês, ele foi perfeito quando disse pegar assessoria jurídica. 3 semanas antes de assumir o governo de 2019, eu fiz uma reunião, não interessa com quem, era um grupo, e me perguntaram acerca dos militares. Eu disse, sou contra militar assumir qualquer ministério, por uma razão simples. Porque mesmo estando ele na reserva, ele simplesmente, se ele se apresentar como militar, tudo o que for acusado contra ele vai atingir as Forças Armadas. Então, ele deve ocupar outros cargos de assessoria especial ao lado do presidente da República. Mesmo porque, se a gente cair na real, o ministro, ele é uma diva que fica desfilando ali. Quem faz mesmo o negócio funcionar é o secretário executivo e uma galera que compõe aquele corpo de imediato do ministro. São esses que realmente fazem o ministério funcionar. Primeira coisa, eu falei a respeito disso. E segundo, quando ele me perguntou acerca de... Não, mas o presidente pode levar alguns militares, eu disse... Tudo bem, então vai todo mundo para a reserva. Porque já que não dá para evitar isso, que vá todo mundo para a reserva. Mas tem uma coisa, ele tem que, neste primeiro momento, convocar um exército de juristas.
Exatamente. Porque ele tem que estar cercado isso de que ele precisa. 100 juristas. Sem sombra Porque qualquer coisa, se uma rede de televisão falar assim, o presidente da República simplesmente ofendeu a senhora XYZ, aí vai um jurista lá, essa senhora não existe, ele não ofendeu, para quero o direito de resposta. Esse meio de comunicação ia dar inteiro. Ele ia fazer propaganda do presidente para estar explicando o seu governo. Sim, ele não faz Então, ele isso. precisa se disciplinar e começar a ouvir conselhos juridicamente corretos. Para, inclusive, recuperar uma parte, você falou muito bem, tem uma direita grande aqui que segue o Bolsonaro, a eleição foi decidida por menos de 1% dos votos, ele precisa se cercar de bons juristas, de pessoas boas que o aconselhem, para que ele consiga reconquistar uma parcela mais moderada da direita, que não concorda com alguns discursos antigos dele. E talvez essa parcela, que esteja mais distante nesse momento do Bolsonaro, possa cair nos encantos, como foi dito aqui, política não tem espaço vazio. E outras sereias já vão cantar por aí, já estão cantando com essa pecha de centro-direita também.